Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje é dia 2 de abril, sexta-feira, família. Seguimos sem previsão de quando vai ter jogo do Corinthians, sem previsão de jogo no Campeonato Paulista. É a nossa realidade. Por enquanto, só depois do dia 11. A não ser que a federação entre num consenso com o governo do estado e consiga novas datas aí, uma liberação para rodar os jogos. Fechou, família? Antes, só deixar aquele recadinho para quem quiser me seguir lá no Instagram, @John do Timão, família. Quem já seguiu pode comentar aí embaixo, falou, ó, já segui, dei um salve no John lá e ele respondeu, hein? Porque a rapaziada tá ligado que eu respondo geral. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians. Bom, a presidência do Corinthians aí, principalmente o senhor Duílio, alguns dirigentes, a parte aí financeira, também de marketing, se reuniu com aí o pessoal da Gaviões da Fiel, os diretores e alguns associados da torcida. Foram lá no Parque São Jorge, na sala do Duílio, o Duílio recebeu para uma reunião, certo? Que a torcida convocou. Já havia conversado com o Duílio anteriormente, falou, ó, a gente tem algumas pautas aí para debater com você e com toda a sua diretoria. Quando você puder, já avisa a gente. Aí marcaram, fizeram ontem essa reunião entre a Gaviões da Fiel e a diretoria do Corinthians. A reunião aí, segundo quem participou, passou de 2 horas de duração. Alguns questionamentos aí da Gaviões, com explicações da nossa diretoria, certo? E aí vou trazer as pautas aqui para vocês. Primeiro, a situação financeira do clube, certo? Que a gente sabe que tá, meu Deus, uma bagunça, certo? A gente deve muito dinheiro e aí a Gaviões queria entender qual que era o planejamento da diretoria para sanar essas dívidas. Depois, o andamento das negociações para o pagamento da arena. Porque fizeram aí um monte de acordo, aí vai para a justiça, volta não sei o que, faz um novo acordo, novas parcelas, não sei o que, ninguém sabe qual que é o valor, qual que é o real preço aí que o Corinthians vai pagar. Certo? Ninguém sabe o valor exato. Ah, deve tanto, mas é em tantas parcelas, não sei o que. Tem aí o patrocínio que já vai pagar tanto, não sei o que. Ninguém sabe. Vendeu naming rights lá? E aí? Quanto que a gente ainda deve? Ninguém sabe. Aí a diretoria passou essa explicação para Gaviões da Fiel. Terceiro ponto, o direito ao voto do fiel torcedor. O Corinthians hoje, 30 milhões de torcedores. O Duílio foi eleito com 1.081 votos. 1.081. Só 2.800 pessoas votaram para a presidência. Certo? 2.800 de 30 milhões de torcedores. E aí uma das propostas da Gaviões era realmente do fiel torcedor ter o direito ao voto. Mas aí teria que ter um critério a mais aí, uma avaliação para ver se a pessoa estava apta a votar, não sei o quê. Mas, pô, já é uma melhora. Já é uma melhora. A gente tem aí em torno de 120 mil sócios torcedores. Entendeu? Então isso já melhora. E por último, a gestão do futebol profissional e da base. Essa transparência aí entre outros projetos do clube. Se o pessoal ia colocar os meninos da base, ia ter essa transição, ou se ia continuar a mesma palhaçada que tá, né? Na minha opinião, é uma reunião muito pertinente. A torcida precisa dessas respostas, só que aí a Gaviões tem que vir trazer isso a público. Certo? Não adianta ficar só dentro da Gaviões essas respostas. Pô, eles foram lá, cobraram tal, beleza, e aí? E o torcedor comum? Não recebe isso. Ninguém sabe o que a diretoria respondeu sobre esses assuntos. Entendeu? Então, muito boa a reunião, mas acho que deveriam divulgar esses resultados, essas respostas. E aí, só fazendo um adendo aí pra vocês, eu me tornei sócio torcedor há um mês passado mais ou menos, porque eu tava criticando algumas coisas da diretoria, principalmente a parte financeira. Eu parei e falei, pô, mas o que eu posso fazer para ajudar o Corinthians? Hoje, no meio de uma pandemia, não tem jogo para você ir lá e comprar um ingresso. O que tem é o fiel torcedor. A gente sabe que a situação tá complicada para todo mundo. Eu tive condições, falei, não, vou pagar um planinho lá, o mais barato, já tô ajudando o clube de alguma forma. Beleza. Quando voltar os jogos, quero voltar para arquibancada,
dá pra consumir alguns produtos do clube, porque, cê é louco, camisa oficial não dá. Não dá, muito caro. Você pega a promoção, a camisa é de 2009. Não dá, Corinthians, sinceramente. Pagar 250 a 300 reais numa camisa. Infelizmente. Mas a gente tenta ajudar do jeito que dá, né? Da forma que dá aí na nossa vida, a gente tenta ajudar nosso clube. Demorou, família? E aí, eu quero saber a opinião de vocês também sobre essa reunião entre a Gaviões e a nossa diretoria. Agora, falando aí sobre o treinamento, a gente sabe, tá sem jogo, só treinamento, Mancini comanda, treinamento de ataque, parte física, defensiva, bola aérea. Uma boa notícia aí é o retorno do Fagner ao treino com bola. Porque ele sentiu um desconforto aí no jogo contra o São Caetano, contra o Salgueiro, contra o Mirassol. Na época chegou a ser dúvida contra o Retrô, pela Copa do Brasil, mas jogou a partida inteira, bateu o último pênalti sem problemas. E aí, como o Corinthians ganhou a semana livre, ele foi para a parte de fisioterapia, recuperação muscular, fortalecimento. E ontem retornou aí a campo para o treinamento. Uma novidade muito boa aí, o Fagner já está 100%, família. Notícia muito boa, hein? O que vocês acharam dessa novidade? Bom, agora falando de um assunto que deu muita polêmica aí ontem, né, principalmente, que foi quando veio a público, o Bozelli falou aí sobre a passagem dele na equipe do Corinthians. Ele foi muito claro, ele falou, ó, eu errei por não entender como que o time jogava, o estilo do time, certo? Ele viu a equipe do Corinthians e falou, mano, pô, equipe fera, certo? Equipe fera, não sei o que, tradicional, uma torcida apaixonada, vou. Só que a gente viu, foi um jogador muito caro e que não teve as oportunidades que deveria. Aí já é a minha opinião, certo? Porque ele ficou muito tempo sendo banco do Love, depois muito tempo sendo banco do Jô, e nenhum dos dois estava jogando nada. Nada, nada. Pra mim o Bozelli deveria ter sido titular em muitas outras oportunidades. E ele não foi, certo? Aí ele teve o problema da lesão, que afastou ele por um bom tempo, mas foi em diversos momentos, diversos. Era o Jô titular, Wagner Love e o Bozelli lá, encostado, certo? Então ele falou que o erro dele foi nesse ponto, de não entender o estilo do time, que ele não se encaixava, certo? Agora outro ponto, o Bozelli ainda comentou, o Corinthians ainda me deve um montão de dinheiro e estamos vendo uma forma de poder saldar essa dívida. Vamos torcer de coração pro Bozelli não entrar na justiça, a gente passar outra vergonha, certo? E aí ficar devendo ainda mais, porque até agora é só o valor ali, ó, deve X. Se ele entrar na justiça, já corre juros, correção monetária, não sei o que, multa, certo? Então o Bozelli tá sendo tranquilo. E ele comentou também sobre aquela série do Corinthians Acesso Total, que divulgaram aí a demissão dele. Ele falou que não concordou muito com essa exposição, mas que ficou por isso mesmo. Mas aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês aí sobre o centroavante Mauro Bozelli, certo? O argentino aí, que, pô, teve pouquíssimas oportunidades com a camisa do Corinthians. Na minha opinião, deveria ter tido mais oportunidades, mas agora já foi um jogador caríssimo, que a gente pagou, certo? Para comprar, trouxe lá com salário altíssimo e depois saiu de graça, de graça. Mais uma negociação fera dessa diretoria. Comente aí, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixa o like para fortalecer, hein, família? Bom, o Cruzeiro fez uma nova consulta pelo lateral Matheus Alexandre, um lateral direito aí, 21 anos, pertence ao Corinthians, certo? A gente contratou o jogador em abril de 2019, ele era da Ponte, a gente contratou ele ficou emprestado na Ponte, e aí recentemente foi emprestado para a Inter de Limeira, certo? Já disputou aí 5 jogos pelo Paulistão, os 2 últimos como titular, beleza? Tem contrato com o Corinthians até o final de 2023 e o Cruzeiro está interessado no jogador, certo? Só que como? Por empréstimo. Por empréstimo até o final da temporada. Eu, se sou o Corinthians, rescindo com a Inter de Limeira e coloco o cara no Cruzeiro. Por quê? Vai jogar a Série B, é um clube que tem pressão, certo?
Já muda. Já muda o ambiente do cara, a mentalidade dele, entre você jogar no Cruzeiro e jogar na Inter de Limeira. Se bem que ultimamente o Cruzeiro tá complicado, hein, família? Mas a gente sabe, né, a situação do Cruzeiro, que é muito complicada, mas é aquilo, rapaziada. É um time grande, certo? Do futebol brasileiro, e vai ser uma experiência muito boa, na minha opinião, pro Matheus Alexandre. Agora depende do quê? Da diretoria do Corinthians. Querer tirar o jogador da Inter de Limeira e colocar no Cruzeiro. Não acho que seja difícil. Não acho. E pra mim vale a pena. Um jogador de 21 anos vai ter uma experiência muito melhor no Cruzeiro, vai se desenvolver muito mais e aí pode retornar ao Corinthians. Por quê? Qual que é a minha mentalidade? A gente tá procurando um reserva pro Fagner. Tem o Matheus Alexandre como jogador, lateral direito, 21 anos. Se o Mancini não deixou ele como reserva do Fagner, é porque não gostou. Por isso que emprestou. Na Inter de Limeira ele não vai voltar e o Mancini vai olhar e vai falar, pô, gostei dele, hein? Vai ser o reserva do Fagner. Não vai. A gente já conhece. No Cruzeiro já pode mudar um pouquinho. Ele atua na Série B, tendo uma certa regularidade, o Corinthians já pode olhar com outros olhos pro jogador. Certo? Essa é a minha opinião. E a de vocês, família? Comente aí, por favor. O Matheus Alexandre deve continuar aí emprestado na Inter de Limeira ou não? Pode retornar ao Corinthians e já ser emprestado para a equipe do Cruzeiro? Comente aí, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!